Hoje eu vou falar aqui com o João Grego. João Grego, esse trabalho que você faz hoje na casa, há quanto tempo que você está fazendo? Nós estamos, eu pessoalmente, eu estou na casa desde 1980. Houve um pequeno intervalo lá para 1991, depois uns 2 anos depois eu retornei. Seu Jaime Jerônimo, ele esteve sempre junto conosco, sempre à frente desse trabalho. Esse trabalho já existia quando eu aqui cheguei, em 1980, onde nós temos um grupo que, na medida da possibilidade, nós estudamos e acolhemos aquelas pessoas que são médiums, que vêm até na casa e que depois são indicados pela diretoria. Daí nós acolhemos essas pessoas e elas ficam conosco na medida da sua possibilidade, trabalhando, já executando um trabalho mediúnico de acolhimento aos nossos irmãos da espiritualidade. E eu percebi que a espiritualidade fazia tudo, se não muito, fazia tudo por mim, né? E eu confiei nesse trabalho e até hoje confio. Acho que é assim que ele tem que ser, ele é feito pela espiritualidade. Eu venho aqui pedindo muito sempre aos amigos espirituais que Deus permita que eles possam estar sempre do nosso lado, sempre nos ajudando, se é que é essa palavra, se não sou eu que estou ajudando eles, a passar alguma coisa de acolhimento para esses amigos espirituais para que se conduzam. E aos médiuns que aqui chegam, para que eles possam sentir um mínimo de segurança trabalhando, né? É esse o trabalho que nós fazemos. É muito importante. E assim, eu queria saber, João, como que você acha que isso influencia na vida das pessoas? Tanto que recebem, né, o trabalho, os médiuns que aqui chegam e são bem acolhidos, as pessoas do mundo espiritual, né, os desencarnados, como que isso pode ajudar eles? Eu imagino assim que os nossos irmãos que estão na espiritualidade, eles têm sempre, e eu acho que nós não estamos livres desse acontecimento, é que quando chegamos na espiritualidade, não é exatamente aquilo que nós estudamos e colocamos na nossa cabeça, porque uma coisa é a informação que recebemos, outra coisa é a forma como nós diluímos isso em nós mesmos. E aí, quando chegamos na espiritualidade, temos algumas dificuldades, algumas preocupações, e esse trabalho que nós fazemos auxilia, a espiritualidade auxilia a esses espíritos chegados ali, que se desconectem um pouco das coisas materiais, das coisas que não dependem deles, para que possam evoluir e crescer na espiritualidade, e não ficar no apego, porque o apego, ele não é só o apego à coisa material, ao dinheiro, à casa, à fazenda, ao carro. Ele é também aos sentimentos, à preocupação que nós deixamos aqui com os nossos filhos, nossos netos, nossos pais. Na verdade, esses espíritos precisam se desconectar disso. Começou esse trabalho aqui na casa da sexta-feira, ele já existia ou o senhor que iniciou esse trabalho? Não, já existia, mas num nível menor, não é? Depois, na minha gestão, não que tenha aumentado a diretoria, o trabalho, mas talvez por sorte. Esse trabalho, quando tinha a minha mãe, seu Carlinho Páscoa, a dona Irene, a Marilena Conte, mas eram diversas pessoas, Palmira, muitas pessoas. Esse trabalho já tem mais de 70 anos. Eu gostaria de perguntar para vocês também, se ao longo de todos esses anos de dedicação à casa, o trabalho com a casa, eu quero saber de vocês se existe algo que aconteceu que marcou o trabalho de vocês. Mas que marca mesmo é quando a gente pede para alguém para melhorar a saúde, melhorar a condição espiritual, e a gente vê a melhora mesmo, isso marca muito. A gente ter a fé e acreditar e acontecer. Que bom. Então aqui eu acho que faz a gente ficar assim bem mais humilde. A gente vê que a gente não é nada, né?
que a gente é um grão de areia no mundo, no oceano. Então a satisfação é essa, você poder ajudar alguém através da espiritualidade. Porque... E o senhor, seu Carlos, o senhor se lembra de uma liderança ou um companheiro de trabalho em que o senhor tem boas memórias para compartilhar conosco? Em 94, quando eu comecei, logo eu me entusiasmei demais com o trabalho. E o pessoal que estava aqui, o senhor Jaime, Flores e Valquíria, muito importante na época. Na segunda-feira, ela tinha um trabalho, eu tinha outro. E o meu trabalho de sexta-feira era mais ou menos substituindo de segunda, entendeu? Sim. Então, de um modo geral, acho que o que me segurou em Guaxupé novamente, depois de ter saído 32 anos, fiquei 32 anos fora e hoje estou 32 de volta, entendeu? Que bom, seu Carlos. Então, hoje eu vejo essa casa com muita gratidão e gostaria de participar da ajuda a irmãos mais necessitados. O trabalho de sexta-feira é de desobsessão, e fica bem característico na desobsessão mesmo. Eu vou em outros trabalhos que a Rosa Lúcia vai, com não de desobsessão propriamente, mas também eu vejo uma ajuda muito interessante aos irmãos necessitados. Dona Rosa e a senhora já contou de tantos momentos doces que a gente quer saber mais um que seja muito especial. Eu sei que ao lado da minha mãe toda, os filhos e a minha mãe eram uns espíritas. Então nós já íamos lá no Nova Era para assistir as palestras. Eu não conseguia assistir, não. Me dava muito cansaço. Eu era muito pequena. Mas lá eu peguei conclave e as festas com Edson Sampaio, um punhado de coisa. E de lá nós viemos para cá. E eu me lembro com muita alegria o que eu falei. A mocidade foi muito boa. Foi muito marcante. Eu, depois disso, continuei as palestras, o trabalho mediúnico, e o que precisar, né? Que a gente vai envelhecendo também. Mas acho que tudo aqui é marcante, tudo. Tudo é marcante. Qualquer coisa aqui. Eu acho que uma prece aqui com louvor de coração faz muito bem pra gente. E então vou começar com o seu Claudionor, perguntando um pouco, há quanto tempo, seu Claudionor, o senhor está na casa? Na jornada, do trabalho da casa. Começou em 2001. Eu vim fazer tratamento aqui, fiz mais ou menos 6 meses de tratamento. Sou Jaime que coordenava aqui o grupo espírita. Eu lembro até que ele ficava aqui na frente, ele com a bengala dele. Eu ia fazer o tratamento. E assim foi, sucessivas semanas fazendo tratamento. Eu saía do serviço e já vinha direto para cá. E eu tive uma melhora assim, considerável nesse tratamento. Até que um dia o Sr. Jaime olhou para mim e falou assim: você vai parar de fazer o tratamento. Eu até assustei, né, com o jeito dele falar assim. Você para com o tratamento. Eu falei: olha, tudo bem, né? Para mim não voltar mais, né? Pensei comigo. Era para parar, né? Eu vou parar o tratamento. Eu falei: acho que encerrou. Ele falou: não, você vai entrar naquela sala ali, ó, e você vai ficar por um período na sustentação. E depois a dona Valquíria, que era coordenada do trabalho, Valquíria Russo, falou: você vai ficar um período ali na sustentação, depois você vai entrar para aquela outra sala ali para trabalhar. Você não precisa de tratamento, você precisa trabalhar. Ou seja, já deu-lhe um puxão de orelha. Deu um puxão de orelha naquilo, eu já fiquei assim. Aí eu comecei a frequentar aquela sala de soltação, fiquei alguns bom período. Depois eu fui para outra sala que era coordenada pela... Agora minha pergunta vai para o Mauro. Mauro, esse período que você está aqui trabalhando, quanto tempo você trabalha aqui, Mauro? Desde 2014. Desde 2014, já vai para 12 anos. Coisa boa. Mauro,
eu queria que você falasse como que é o seu trabalho, dentro do teu trabalho, se já teve algo que aconteceu que marcou, né, o que você está fazendo ali, seja com você, com um amigo ou com outro trabalhador, ou ainda com pessoas que precisam, né, do trabalho, que vêm buscar acolhimento na casa. O que você tem a dizer para nós? A primeira coisa que a gente fala é que a melhora acontece em mim, porque se a gente não melhorar, não conseguir te ajudar, eu não posso ajudar outras pessoas. Mas aí nesse intervalo aqui, desses 12 anos que eu estou aqui na casa, eu fui estudando, lendo mais livros, lendo o Evangelho, livro dos Espíritos, né? Que ali tem todas as perguntas e respostas que a gente possa imaginar na nossa vida. Então a gente que, às vezes, uma dificuldade, pega o Evangelho e abre ali, e você vai abrindo a parte que precisa para você. Nesse tempo de trabalho aqui da casa, eu trabalho na terça, trabalho de obsessão, e na quinta com os médicos. Praticamente eu comecei na quinta-feira, eu jogando bola no mesmo time do Claudio Conver uma vez, ele não estava no dia, eu quebrei o pé. Aí a Leni, a Karina Jorge, meus amigos de infância deles, dava no centro, passar pelo médico e tal. Eu parei, né? O pezão engessado, o irmão Charles, que é o irmão que recebe o médico que trabalha com a gente, falou assim: depois que você acabou o tratamento, eu quero que você venha trabalhar aqui comigo, como meu assessor. Que até hoje eu estou. Que responsabilidade. Responsabilidade. E agora você, como que você consegue vislumbrar o futuro do grupo? Você consegue ver uma continuidade? De que forma você consegue ver essa continuidade da casa? Continuidade da casa eu vejo assim, quando a gente está participando desses cursos da casa e a gente vê a renovação, né, das pessoas que vêm participar do curso. Uns a gente pede para ajudar nos trabalhos, para ver como que é, porque a maioria das pessoas eu enxergo o espiritismo apenas na leitura e não trabalham, né? Eles não participam assim. O que é a espiritualidade na verdade? O que é a espiritualidade? É o trabalho, ajuda ao próximo, é os trabalhos mediúnicos, é os trabalhos de cura, é os trabalhos da elaboração da pomada do vovô Jaime hoje, que a gente faz também aqui na casa. Acabando a pomada, a gente está reunindo uma equipe de novo para poder fazer uma nova remessa. Então sempre tem assim o pessoal que vem ajudar. Então eu acho que nunca vai acabar, né? É igual o Daniel fala que a própria espiritualidade vai fazer a provocação. É como se a gente fosse, estamos em guerra, né? O país, nós estamos em guerra e a gente tem que ir para a guerra, tem que ir para o campo de batalha. Então a espiritualidade na verdade é um campo de batalha, de aprendizagem e de pôr em prática tudo que aprendemos aqui. Porque eu falo que não é só aprender, tem que colocar em prática. A prática, a fé sem obras, ela é morta. Vamos falar com a dona Isabel Páscoa Vasconcelos. É isso, né? E o trabalho dela é a cromoterapia, né? Então, dona Isabel, antes da gente falar do seu trabalho, eu queria que a senhora falasse quando que a senhora começou a frequentar o centro. Eu acho que desde que eu nasci. Morando aqui ao lado, desde pequena, minha mãe, principalmente minha mãe, nos trazia para o centro, né? A gente frequentou aqui a escolinha de moral cristã, depois teve a mocidade espírita, e nunca parei mais. Parei assim, alguns períodos, quando eu tive meu filho, que era especial, eu tive que ficar 12 anos afastada. Isso ficou trabalhando, cuidando dele, né? Cuidando dele. Assim, aí, quando ele teve condições já de me acompanhar, de vir junto, aí eu trouxe. Mas era a cromoterapia, que eu já estava engrenada. Sim.
né? Bom, e que trabalhos que a senhora já realizou aqui no centro? Ou sempre foi a cromoterapia, já fez outros trabalhos da casa que a senhora... A gente, quando era mocinha, frequentava, a gente participava da campanha do quilo, né? Sim. Sabe? E também tinha teatro. Ah, sim. Então, a gente fazia parte de teatro, né? Eu gostava muito de participar dos teatros. Era uma juventude assim, muito ativa, participante, tudo. E foi o que eu sempre me inclinei mais. Sempre gostei da parte de estudo também, fiz o COEM, mas nunca me interessei assim, por exemplo, a parte mediúnica nunca me atraiu. Sim. E aí a senhora ficou afastada desse período, e quando a senhora voltou a frequentar, a senhora já começou a trabalhar com a cromoterapia? Eu já vim mesmo para isso. Ah, e a senhora teve que fazer algum curso na época? Nós fizemos, quando iniciou a cromoterapia, nós fizemos um curso em São José do Rio Pardo, com a Marilete Tavares, irmã do Lincoln. Sim. E foi o nosso início. A senhora lembra quantos anos, mais ou menos, foi que a senhora começou a trabalhar aqui? Ah, isso deve ter uns 40 anos. E desde a cromoterapia de 35 a 40. Desde que a senhora fez o curso e começou a trabalhar, a senhora está até hoje? Estou até hoje. Passou alguns colegas, mas a senhora está firme. Os grupos foram acabando, foi modificando, eu fui segurando, a minha irmã me ajudava, depois ela parou. Eu falei, eu não posso deixar, porque a minha mãe foi uma das que ajudou a fundar a cromoterapia. Qual é o nome da sua mãe mesmo? Zilda Páscoa Vasconcelos. É um trabalho familiar, então. Isso, como ela plantou a semente, a gente então agora não pode deixar, porque eu vejo os benefícios. E eu gosto. Sim. Eu acho que eu estou enquadrada no trabalho que eu gosto, a questão de energia. Sim. Porque eu gosto muito da parte da física que trabalha com isso. Como eu sou professora de matemática e a física sempre me atraiu, então eu consegui conciliar a física acadêmica, né, que eu estudei, com as energias que eu aprendi com o estudo que eu fiz da cromoterapia. Não foi por acaso, né? Não, acho que não existe isso, né? Bom, agora, em relação ao Grupo Espírita, esses 85 anos, né, que a senhora, grande parte da sua vida, só viveu aqui, que mensagem que a senhora deixaria para as pessoas que estão chegando para trabalhar, ou para os estudos, ou, né, o trabalho com a senhora? Eu tenho vários trabalhos, evidente, né, mas que mensagem eu deixaria para esse pessoal novo, para essa geração mais nova que está chegando? A gente, eu digo assim, acho que por isso que eu não participo de mais coisas dentro do centro. Porque eu não vejo, assim, a aplicação daquilo que foi conquistado aqui dentro. Uma aplicação, assim, mais direta, mais rápida, aqui dentro mesmo. Sim. Existem vários cursos, tudo, mas na hora que você precisa de determinado elemento naquela área que ele estudou, naquele curso que ele fez para te ajudar, você não consegue esse auxílio. As pessoas sempre Vou têm... dar um exemplo, por exemplo, o passe. Né? Eu vejo que o pessoal está sempre pedindo para vir dar passe, e se faz curso de passe, se faz curso disso, daquilo, mas a hora que você precisa, cada um tem um compromisso e não conseguem dispor do tempo, porque o mais importante é o trabalho aqui dentro, é o espiritual, né? Se organizarem para ter esse tempinho para virem aqui. Como passa, 1 hora, 1h30. Não é? Pouco tempo que seja. Dividido, pode vir um dia por semana. Isso. Então eu noto isso. Isso aí me entristece um pouco. Não há um comprometimento. É um comprometimento. É muito bonito você fazer vários cursos, por isso que eu nem gosto muito de fazer, porque o pessoal já sabe muito, tem a internet também.
mas se não usar o que sabe, fica meio no ar, fica meio perdido aquilo, porque o importante é pôr em prática. É mão a... né? Para ajudar outras pessoas, né? É para ajudar outras pessoas. A caridade. A mesma coisa eu estudar cromoterapia, não vim fazer, ficar sabendo. O que adianta isso? Não adianta nada. Fazer só para a senhora. Ou fazer só em mim, como eu faço, né? Então eu tenho que passar para frente, como os outros também têm. É o que a gente falou, está faltando comprometimento. A pessoa se disponibilizar um tempinho dela, né? Isso. Dani, queria que você contasse um pouquinho pra gente com quantos anos você começou lá no grupo, quais são as lembranças que você tem, os trabalhos que você participou. Pode falar um pouquinho pra gente? Obrigada. A gente fala grupinho de uma forma muito carinhosa, porque sempre a gente ouviu o São Francisco falar assim, né? Então, o grupo espírita, união, amor e humildade, a gente trata como grupinho. E eu frequentei lá desde 2 anos, que essa turma que o São Francisco explicou no sentido de que eles eram crianças, depois quando eles ficaram jovens, aí eles se transformaram em evangelizadores, então era evangelizanda. E a evangelização funcionava a cada 2 anos, você mudava de sala. Então a gente foi fazendo todas as salas, né, de 2 em 2 anos até concluir, ir para a mocidade. Então a gente participou depois da mocidade da campanha, chamada Campanha do Quilo, mas na verdade o nome é Campanha Alto de Souza, né, que deixava o saquinho em determinado bairro, então toda a cidade era mapeada. Tinha uns bloquinhos direitinho, a gente ia então em determinado setor, então a gente conhecia bastante a cidade, porque andava, né, mesmo mais criança, depois jovem, aí a gente fazia esse trabalho com o Irã, e colocava lá uns 10 dentro do carmanguinho, aí vocês imaginam, para a gente era uma festa, né, uma diversão. E tinha ao mesmo tempo a evangelização que era feita com as pessoas que iam receber a cesta, então até eles receberem a sopa, eles faziam, depois a gente como jovem já fazia o evangelho com eles no salão, entrava, saía a hora que queria, porque ia cortar o cabelo, ia tomar sopa, ia passava na farmacinha com o Clóvis, que era farmácia de alopatia mesmo, né? Então a gente ajudava também a organizar os remédios, e o Sr. Jaime que era o responsável pelo caldeirãozinho da sopa que começou ali. Então, no corredorzinho, mas que fazia tudo isso. Olha só, quanta coisa, né? Isso. E você tem alguma lembrança, assim, que marcou a tua passagem lá pelo grupo? Você tem alguma lembrança especial desse período todo que você teve lá? Eu acho que não tem nada assim específico. Eu acho que tudo é gostoso, igual essa parte que eu contei do carro, que criança, né? Penso naquela 50 anos atrás, que era andar num carro, né? Então, pra gente era festa. A gente ia antes para jogar, quando era na mocidade, a gente tinha uma mesa, aquela mesa normal mesmo de trabalho mediúnico, que a gente usava para jogar ping-pong. Então tinha lá a raquetinha, era um bom incentivo. A gente gostava de mais cedo, às vezes ficava um pouco mais tarde, e ficava jogando ping-pong lá. Então tinha uma mocidade assim, bem gostava, né, de ficar junto. E são lembranças muito boas. Era um encontro, né? De amigos. Isso mesmo. Ô, Maria Tereza, e quando que você começou no grupo? Olha, que eu me lembro, foi com 5 anos de idade, na campanha do Quilo. Meu pai dirigia caminhonete, né? Ia que várias crianças atrás, né, jovens que faziam parte da campanha. E eu me lembro, nessa época eu não queria ficar na evangelização, demorou um pouquinho para eu aceitar. Era a Virgínia, a Esther e a Darcy Celane, que faziam a evangelização na época. E depois eu tenho uma lembrança muito boa da biblioteca, que realmente na época era enorme, tinha assim muitos livros interessantes, então a gente chegava a ler bastante mesmo, levar livro para casa. E me lembro de algumas palestras assim que eu fiquei encantada, porque vinha pessoal de fora, né? Na época não tinha internet, a gente não via tanto palestrante espírita pela televisão, então quando chegava um palestrante era um evento, né? Então eu lembro assim, de palestras do Nércio, né, de Santos, foi assim, muito impactante, eu era bem jovem, e vários outros palestrantes assim, marcaram presença lá no grupinho, e era assim, para mim era uma coisa muito feliz, um momento muito alegre.
E você não queria passar pela evangelização porque você já queria trabalhar junto com o pessoal da mocidade. Isso, eu queria fazer a campanha do quilo, né? Eu queria ir com o pessoal e, igual a Daria falou, a gente acabava conhecendo, o Hospital não era tão grande, a gente conhecia a cidade toda. E a turminha ia entregando saquinho, a outra turminha na outra, no outro setor recolhendo. Eu sempre queria ir no do pessoal que estava recolhendo. Então, eu pegava a Rua do Taboão inteirinha, a Rua da Aparecida inteirinha. Então, assim, de domingo de manhã já tinha aquele compromisso e era uma alegria realmente para a gente participar. E depois via as famílias lá recebendo aquele alimento, o Sr. Jaime na sopa, né? Tinha o pudim do Hélio Francisquete, que a gente dava um jeito de pegar um pedacinho, né? Então o pessoal tomava sopa, levava os alimentos para casa, a sobremesa era o pudim. Excelente lembrança, porque o Hélio Francisquete, que tinha lá o famosíssimo Francisquete, ele doava um caldo de galinha que saía das coxinhas que eles faziam. Então era isso que dava sustância para a sopa. A gente que buscava esse caldo. E eu tenho uma lembrança também da Dulcineia, pesando os alimentos, porque chegava bastante, então pesava no saquinho. Então algumas vezes eu fui com a Darie, né? E algumas vezes eu fui com a Dulcineia pesar alimentos. Era uma menina, né? Mas para mim aquilo era uma diversão, sabe? E foi realmente muito bom. Teve muitos eventos interessantes, a mocidade participou de muita coisa, com a ESMIG eu fui em algumas. Tinha muito encontro dos jovens, igual ele comentou antes, de trem, era coisa assim, bem mais complicada. Depois que passei de carro, né? Mas a gente circulou aqui muito, Itajubá, Poços de Caldas, Passos. Era sempre na Semana Santa, com a ESMIG eram 3 dias, então você como era jovem... encontro da região. Então primeiro eu chamava CRE, era sul, depois separou e ficou sudoeste. Então, mas a gente pegava toda essa região de sul de Minas e a nossa região aqui. Então Varginha, Pouso Alegre, Itajubá, então Poços de Caldas, a gente foi vários encontros em Poços. E pegava a Semana Santa, então quinta-noite até no domingo de manhã. Coisa boa. E como que vocês enxergam assim, o futuro da casa daqui para frente? Toda casa espírita é um ponto de luz. Então, eu gosto de deixar sempre claro assim, o que é doutrina espírita e o que é movimento espírita. Então, a doutrina espírita não precisa da gente, ela está conosco, sem nós e apesar de nós. Agora, o movimento espírita somos nós. Então, a gente sempre confia que aqueles que estão hoje na casa, igual vocês, os outros que estão, né, que depois vão ter a oportunidade de acompanhar esse trabalho que vocês estão fazendo, tenham bastante inspiração do alto, porque são as mãos que a espiritualidade precisa para a mensagem evangélica, né, do evangelho continuar chegando a tantos corações, porque a proposta é essa, né, esclarecendo para consolar. Então, sempre tem o consolo junto com o esclarecimento. E a doutrina nos oferece tanto, né, então todo mundo que tem a oportunidade de oferecer alguma coisa, primeiro faz para si mesmo, mas precisa desse movimento, né? O movimento espírita precisa sempre estar fortalecido para realizar a tarefa com bastante competência. E você vê? Olha, eu acho que assim, mudam as pessoas, mas o movimento continua assim, muito importante. Porque o espiritismo agora ele atinge um número muito grande de pessoas. Então é uma doutrina extremamente consoladora, ali acolhe pessoas, orienta, esclarece, forma-se grupo de amigos, colegas de estudo, colegas de trabalho, né? Então, o meu pai frequentou a Sexta-feira há mais de 60 anos, então forma-se ali vínculos muito importantes, né? E para a gente é a questão da disciplina, né? Porque todo aprendizado exige dedicação, cuidado, né, com a doutrina espírita. E é isso, eu tenho muito a agradecer ao grupinho espírita. O que o senhor lembra assim, da mocidade? Qual que é as lembranças que o senhor tem da mocidade? Ligado à casa do grupinho, era aproveitado que dava aula lá, né, fazia. Os que davam aula eram esses que nós combinamos, falando do nome deles. O Norberto, o Gilberto. Isso, Palmira. A Palmira.
Essas Armênia. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Eu me lembro também de ouvir também outras pessoas, assim como o senhor que já está há bastante tempo, que tinha um trabalho que vocês saíam distribuindo as sacolinhas e depois passava pegando os alimentos para distribuir. O senhor participou? Participei. E como é que foi? Até quem dirigia essa campanha era o Luiz Carlos. Então era... Luiz Carlos era o seu primo? Meu primo. Irmão da Palmira. Ah, tá. Então ele fazia esse trabalho. E aí vi várias pessoas, né, vários moços, trabalhavam nesse, chamava Campanha do Quilo. Olha. Então era, naquele tempo já tinha aula direto. Né? Cada um fazia uma coisa. Então era isso. Agora, eu sei de uma história do senhor também, que enquanto o senhor fazia o xarope, que o senhor apanhava o guapo, o senhor já estava lá fazendo as orações. Como é que é essa história? Conta para nós. Que jeito que era? Quando o senhor fazia o xarope, porque o senhor fez o xarope bastante tempo, né? Nós trabalhamos no xarope. E como que era? Quando o senhor ia lá pegar as folhinhas do guapo, me disseram que o senhor já começava as orações ali, colocando boas energias. Como que era? Sim, nós trabalhávamos juntos lá e uma coisa que fazia parte do xarope era a natureza. Né? Então, várias coisas que nós dava com aquilo na hora, ou coisa, sem pensar para onde que ia ou não. A gente pensava, falava com mas olha aquele galo, olha aquele passarinho, sem pensar, olha aqui. Depois nós fomos vendo que estava fazendo parte do xarope, né? Então, isso era muito bom. Tudo isso ligado ao espiritismo, né? É uma coisa assim que era gostoso, né? Então, tudo que pudesse alguém chegar e falar, isso aí, essa planta, olha essa água, olha essa mina aqui. Nossa, então tudo isso fazia muita parte. Né? As palavras boas que ajudavam na cura de quem recebia, né? Isso, às vezes. Então eu gostaria de perguntar para vocês, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo hoje na casa, vocês sabem há quanto tempo ele acontece? Seu Dito, qual que é os trabalhos que o senhor participa? Eu participo do passe na segunda-feira, pois automaticamente eu assisto a palestra e estou junto com o trabalho do João Grego, né? Que é um trabalho mediúnico que acontece no fechamento da segunda. Na terça eu tenho vindo participar junto com o grupo do Mauro, né? Que é um trabalho mediúnico também. Na quarta eu venho participar dos estudos. Na quinta-feira eu venho fazer o trabalho de passe, né? E depois participo do trabalho médico espiritual também, com a irmã Ana e o Dr. Charles. E no sábado a gente vem, faz a participação no trabalho de energização e depois fazemos o atendimento fraterno também, junto com a dona Fátima e com mais um casal de Caconde que nos acompanha. E você, Júlia, quais trabalhos que vocês têm? Eu participo do trabalho de terça-feira, que é o trabalho mediúnico, né? Eu participo do trabalho de quarta-feira, que é o passe, e também do de quinta-feira, que é o de atendimento médico. E o atendimento médico, vocês sabem há quanto tempo já existe na casa?
Pelo que o seu Chico me fala, faz uns 25 anos. Uns 25 anos? Isso. Sim, e vocês sabem como que era antes de vocês? Como que foi essa transição quando vocês entraram? Como que aconteceu? Assim, antes da diretoria antiga, eles participavam, né? E com o tempo foi mudando muito. Mais gente. Mais trabalhadores. Uhum. Mas sempre foi muito gratificante esse trabalho. Tito, e no atendimento fraterno, você sabe há quanto tempo o atendimento fraterno funciona na casa? Olha, eu acredito que mais ou menos desse período que a Júlia falou. Eu não tenho data, né? Nunca foram feito nenhum comentário a respeito disso para mim, mas acho que há muito tempo, que é um trabalho assim de primeiro contato com as pessoas, né? Geralmente as pessoas, quando procuram a casa espírita, eles passam por essa triagem. É um trabalho de acompanhamento para que você faça uma orientação, identificando quais os problemas, quais as origens dos problemas que estão afligindo as pessoas que procuram. E, Júlia, quanto tempo faz que você entrou na casa? Esse ano fez 3 anos. 3 anos? Uhum. Jovenzinha. E já trabalhando muito, né? Graças a Deus. Graças né? a Deus. E de que forma geral vocês dois assim enxergam as melhorias na vida das pessoas? De que forma que vocês entendem que esse trabalho que vocês estão fazendo está fazendo bem para as pessoas? Eu acho que é muito nítido e é muito gratificante a gente ver pessoas que chegam aqui, principalmente no trabalho de quinta-feira. Eles chegam aqui muito mal, precisando muito de ajuda, e a gente consegue ver a melhora, sabe? Claro que depende da pessoa também. A gente consegue ver isso também. Quando a pessoa faz tudo certinho, se ela quer se ajudar, quer ser melhorada, aí a gente vê que a pessoa consegue. E é muito gratificante ver isso. Tem muita gente que a gente vê que passava por muita dificuldade e hoje está muito bem. Eu também tenho a mesma impressão da Júlia, né? As pessoas chegam com uma expectativa, né? Às vezes de uma melhora imediata. Quando elas passam pelo todo o tratamento, passa pelo fraterno, passa para tomarem os passos com frequência, recebem a indicação de que o trabalho adequado ou passar pelo trabalho espiritual ou para os outros trabalhos da casa, os trabalhos de saúde também. A gente ouve depoimentos de muita gratidão, das pessoas se sentirem acolhidas, de se sentirem tratadas com muito respeito e na grande maioria das vezes recebem assim resultados maravilhosos no que diz respeito à saúde também. Isso é muito gratificante. Nós, no meu caso, eu sou só um instrumento, né, na mão da espiritualidade. Mas a gente vê claramente que a espiritualidade trata de uma forma assim muito especial cada caso. É muito bonito participar desses trabalhos, muito bonito, é muito gratificante. Dona Darcy, a senhora está aqui na casa há quanto tempo? Qual é a sua história aqui no Grupo Espírita? Olha, eu frequento aqui desde a minha evangelização, que começou aos 3 anos. Então, eu estou aqui há uns 70 e bolinha. E esse trabalho, bom, e a Marina agora? Quantos anos você trabalha? Como é que você chegou ao Grupo Espírita? Olha, aqui eu acho que eu devo estar uns 15, 16 anos, né? Trabalhando. Eu comecei aqui porque a dona Darcy me chamou e eu comecei a ajudar ela, então já deve estar uns 15, 16 anos. A senhora, dona Darcy, a senhora sabe quando começou esse trabalho no Grupo Espírita, ou quem iniciou, como foi esse trabalho do enxovalzinho? Olha, eu imagino que esse trabalho deve ter começado na década de 70 para 80. Tá? Logo depois que o centro iniciou, né, o grupo começou, eu acredito que tenha começado também esta ação de umas senhoras que já frequentavam o centro espírita. Então, que eu me lembre, eu era casada e era contribuinte já
do enxovalzinho. Então tinha a dona Encarnação, que morava lá no Taboão, e ela passava recolhendo as contribuições de várias pessoas. Então ela ia a pé, de casa em casa dos contribuintes, ela andava pela cidade toda a pé, recolhendo as contribuições. Então nessa época eu participava como uma contribuinte, mas não do trabalho do enxovalzinho. Em relação ao quando o senhor começou a frequentar a casa, o senhor lembra o ano? Eu lembro. Ou ao período que foi? Foi em 62. 62. 1962. O senhor vê a evolução do grupo espírita desde o início, assim, que o senhor começou a participar, até essa atual década. Por exemplo, digamos assim, naquela época o senhor fazia essa campanha. Vocês eram bem recebidos pela população, mesmo que fosse de religiões diferentes? Não, a gente na própria campanha que a gente fazia, a gente levava uma mensagem e pegava mantimento. Tem muitas casas que recusavam. Não ajuda espírita, não. Por favor, desocupa aí na frente da casa. Existia o preconceito. Preconceito. Então a gente... E não era pouco, não. Tinha várias casas muito católicas, muito de preconceito. Hoje o senhor ainda vê que existe esse preconceito, mesmo de forma diferente, ou mudou? Mudou muito, mudou bastante. Né? Hoje, realmente, parece que qualquer movimento que se faça, todo mundo ajuda, né? As pessoas têm outra visão, né? Eu fui presidente do grupo umas duas vezes. Eu tive uma vez que fundar a AME, Aliança Municipal Espírita, para unir o grupo, o centro, tudo. Aí eu recebi conta dentro do PAP. Dentro do PAP Centro. Centro e o grupo. Tem muitas opiniões. Muitas opiniões divergentes, né? Isso é difícil mesmo. Até hoje não se criou ainda. Ainda tem, né? Sim. Irã, focando especificamente na atividade que você atua aqui, que no caso tanto como professor, né, e coordenador das palestras, que hoje você que faz isso, quanto tempo você vem fazendo esse trabalho, né? E se você, por acaso, sabe quem foi os pioneiros, iniciadores dessa área de estudos aqui no Grupo Espírita? Bom, esse trabalho de estudos, quando eu voltei para Guaxupé, eu fiquei muito tempo fora, eu voltei para Guaxupé em 2020, e nessa oportunidade a dona Leni e o seu Francisco me disseram que a casa precisavam de estudos. Isso foi pedido inclusive numa reunião mediúnica que foi feita aqui na casa. E aí, como a gente já tinha passado por Sorocaba, né, a gente tinha feito alguns cursos como o MEP, o ESD, o EAD, nós propusemos de trazer esses cursos para casa. E o seu Chico aceitou de muito bom grado, pediu que a gente iniciasse com o MEP, que é o curso mediúnico, e desde 2020 ou 2021, não me lembro, nós iniciamos essa parte de estudos na casa. Tá? Quanto às palestras, eu me lembro que quando eu era jovem, eu frequentava o Grupo Espírita, quem fazia o convite para os palestrantes era a Ivone. Depois eu fiquei muito tempo fora de Guaxupé, eu não sei quem é que fazia essa parte. Quando eu voltei para cá, para o Grupo Espírita, quem fazia o convite para as palestras era o seu Chico. Né? E o seu Chico, ultimamente, ele tem ficado afastado, até por conta de alguns problemas pessoais que ele teve, algumas cirurgias que ele fez, e nós assumimos essa parte de convidar as pessoas para vir fazer as palestras. Tá? Sr. Chico, Senhora. O senhor focando especificamente, né, sobre a sopa, queria que o senhor nos contasse há quantos anos o senhor começou a trabalhar lá e como é que o senhor chegou à sopa, ou o que o senhor sabe da história da sopa dentro do Grupo Espírita. Eu hoje estou com 74 anos, naquela época eu tinha 16.
E eu acompanhava o Kleber e o Clóvis fazendo uma vilinha transitória Kleber Macedo, onde lá a gente tinha aqui na casa a campanha do quilo, tinha a farmácia, corte de cabelo, e o pessoal morava lá na casa porque não tinha as entidades que tem hoje habitacional, né? Tinha muito cortiço naquela época, era muito triste. Então o grupo espírita, por intermédio do Clóvis e do Kleber, fizeram lá chamado de linha transitória, em homenagem ao Kleber, tinha ali uma meia dúzia de famílias, moravam lá nesse terreno do do senhor Jamil Nasser, e ali eles tinham a alimentação, a água e a luz gratuita, o corte de cabelo, o remédio, tinha na época o Dorival Rodrigues, que guiava a receita, e o Clóvis levava os remédios que necessitavam, para que esse pessoal pudesse construir uma casa. Então, o intuito lá desse lugar foi sempre ajudar o próximo, de acordo com a doutrina do Espírito, que é caridade, né? A ter um lar, um teto, que eu acho que é muito louvado, principalmente naquela época, e as coisas eram muito difíceis. E ali foi por um bom tempo, e depois lá em 1987, 86, por aí, 88, na época do falecimento da dona Hilda Borges, não sei se é um seguro ou se era uma poupança que ela tinha, esse dinheiro dela, o Clóvis, fez um cômodo grande lá, um banheiro, uma cozinha e um salão amplo, para que fosse recebendo ali, não tinha creche naquela época, as crianças, porque era muito difícil, né? Então tinha ali muita criança, eu lembro bem da Lúcia Batista, onde ela tirou o meu abraço, pessoa muito boa, e a Lúcia levava ali a eletroninha, cantava com aquelas crianças, e se fazia uma sopa, né? Na época era mais fubá, um arroz quebradinho, que era muito difícil mesmo, buscava lá no mercado municipal, aquela legume que não vendia mais, então tinha esse trabalho. Mas eu saí lá em 88, 89, e veio, passou na mão de muita gente, a gente acompanhou um pouco, depois eu mudei de Guaxupé para São Paulo, voltei, estive lá outra vez nessa sopa, nós fomos ajeitando devagarzinho, dando uma melhora, porque as coisas tudo modificam, transformam, né? E a gente tem que melhorar o nosso espaço físico. E eu estive lá, dessa vez, da primeira, depois da sopa mais duas, e essa última vez que eu já estou lá há 14 anos. Em síntese, bem resumido, a história da vilinha é isso aí.